Meu nome é Tatiane, sou a mãe de Thomas Gael, meu filho de 2 anos e 5 meses que ainda não fala. Eu fiz o primeiro vídeo e graças a Deus tive muito retorno, algumas pessoas perguntando, algumas pessoas tirando dúvidas, e agora eu vou esclarecer algumas dúvidas e responder, porque talvez a dúvida de algumas pessoas sejam dúvidas de outras pessoas que não tiveram oportunidade de perguntar. Assim, o Thomas, não sei se eu deixei bem claro no vídeo, o Thomas ele não é autista, né? Através de alguns diagnósticos de profissionais que nós pesquisamos, como uma psicóloga, que ela faz terapia ocupacional e trabalha com autistas e com crianças com atraso de fala. Levamos ele também no fonoaudiólogo e a fonoaudióloga disse que pela primeira consulta ele não tem sintomas de autismo, né? Porque o autismo ele tem, eles falam que é uma trípede de 3 pernas que eles explicam. E essa trípede, a criança precisa ter os 3 sintomas de autismo. E os sintomas, ele só tem o atraso de fala. Ele não é bem... ele não tem tantos sintomas assim em relação aos outros. A minha dúvida foi porque da primeira vez que eu estava encucada, né, pelo atraso de fala dele, eu fui pesquisar no Google. E o Google me disse que o atraso de fala estava relacionado a autismo. E graças a Deus isso não é. Se fosse, seria meu filho de qualquer jeito, né? Porque eu ia amá-lo da mesma forma. Porque os nossos filhos são bênçãos para a nossa vida. E assim, algumas dúvidas que eu tive, algumas perguntas que eu tive, foi perguntando se eu já levei Thomas no otorrino. Sim, a gente já levou Thomas no otorrino. Quando ele nasceu, a gente fez o teste da orelhinha, fez o teste do pezinho, fez o teste da linguinha e ele não tem nenhum problema auditivo. Ele escuta a gente quando a gente chama ele, só que ele, não sei se é por gênio, né? Porque cada pessoa tem uma personalidade. E talvez essa personalidade de Thomas a gente está descobrindo agora. E ele, no teste da linguinha, que foi diagnosticado que ele tinha a linguinha presa. Porque não só nesse teste, mas assim, quando ele nasceu, ele já tinha sido diagnosticado que ele tinha a língua presa. E a gente pesquisando, a gente viu que a língua dele fazia um formato de um coração, né? Então ele não tem problemas auditivos. O problema dele mesmo é o problema da fala, né? Do atraso da fala. Eu comentei até no primeiro vídeo que quando a gente levou ele para fazer a cirurgia, eu creio que tenha sido muito tarde, porque ele tem o atraso da fala dele foi devido a uma frenuloplastia. Essa cirurgia ela não poderia ter sido feita antes de 6 meses. Por quê? Porque essa cirurgia ela ia precisar de anestesia geral. Então o coraçãozinho dele não ia suportar. E levamos ele para o médico, né? E quando chegou lá, a médica disse que ele não ia poder fazer a cirurgia agora, que só com 1 ano e 8 meses. Então a gente meio que se acomodou por causa disso. Tanto eu quanto meu esposo, a gente se acomodou. A gente achou, minha mãe também, que ele fica muito com minha mãe quando a gente precisa sair, quando a gente precisa fazer algum outro tipo de coisa. Quando a gente estava trabalhando, tanto eu quanto meu esposo, ele ficava muito com minha mãe.
Graças a Deus, né? Muito bom quando a gente tem uma mãe por perto que nos ajuda, que nos acolhe. E graças a Deus, minha mãe, ela é uma super mãe, super avó, né? Bem acolhedora, bem amável com o Thomas. Senta para brincar com o Thomas, leva ele para tomar banho, senta no banheiro com ele, brinca com ele, graças a Deus. E assim, essa cirurgia que ele fez, ele só fez depois de 6 meses, né? Ele fez com 1 ano e 8 meses. E quando a gente descobriu o diagnóstico dessa cirurgia, ele. Aí depois dessa cirurgia, o que aconteceu? Que a gente se acomodou, isso que eu tava falando. A gente se acomodou muito em relação a Thomas, né? Eu mesma achei que Thomas só também que eu recebi foi se eu já tinha o diagnóstico de autismo em Thomas, se ele rodava muito brinquedo, se ele fica isolado, se ele não gosta de visita. Não. Thomas, ele é um menino muito carinhoso, muito amável. Ele chora para as pessoas não saírem daqui. Verdade. Quando uma criança chega, ele brinca, ele pega pela mão, ele senta com a criança, ele estimula a criança a brincar, ele pula com a gente, ele pega a gente pela mão para brincar com ele. Hoje em dia, existem vários tipos de atraso de fala, né? De diagnósticos porque uma criança não fala. Não é só o autismo em si, né? Existe a apraxia, o transtorno de linguagem, a dislexia, entre outros estímulos, porque a criança não fala, outros diagnósticos, né? Porque a criança não fala. E Thomas, ele foi diagnosticado como atraso de fala. Então, uma fonoaudióloga que acompanha ele, uma psicóloga, né? Uma psicóloga que é muito boa, tá ajudando a gente, tá dando dicas a gente. Ela trabalha agora devido a essa crise, né? Da pandemia. Ela faz videochamadas com a gente, ela estimula várias coisas pra gente fazer. Também tive ajuda de algumas amigas minhas que são psicopedagogas. Elas também me deram várias dicas. E assim, o Thomas cada vez mais ele tá se desenvolvendo, né? Ele tá procurando estímulos depois de todas essas dicas, depois de todas essas coisas que nós estamos fazendo. Existem também 2 tipos de linguagem, né? Que é a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Então, se a gente for parar para analisar, ele tá falando com a gente com a linguagem não verbal. A linguagem verbal é a que a gente fala, a que a gente escreve, que fica mais fácil para a pessoa entender, né? E a linguagem não verbal é a linguagem com gestos, a linguagem em apontar. Hoje ele aponta pra gente o que ele quer, ele vai na geladeira, pede pra gente, ele senta com a gente pra gente brincar com ele. Hoje a gente tá dando mais atenção a Thomas do que ele precisava. Por quê? Porque a gente achava que Thomas só iria falar depois de 1 ano e 8 meses ou 2 anos, né? E realmente está sendo assim, por conta da cirurgia que ele fez. Mas, graças a Deus, cada vez mais a gente está estimulando, cada vez mais a gente está procurando atividades que desenvolva a fala dele. Depois aqui no final eu vou postar um vídeo, 2 vídeos e algumas fotos dele escrevendo, dele falando. Tem uma leiturinha também, uma leiturinha que você coloca para ele
ver as figuras, para você ver os animais, para ele ver os animais. Então ele já identifica. Quando ele vê agora um pato, que ele é apaixonado pelo quaquá dele, eu até falei sobre esse quaquá no, no primeiro vídeo. Ele fala quaquá, sabe? E assim, graças a Deus, ele tá bem desenvolto, ele tá mais esperto. Então, foram coisas que a gente não percebeu. Não por eu ser uma mãe ruim, não por eu ser uma mãe não atenciosa com meu filho. Não, eu sempre fui uma mãe atenciosa. Eu sempre fui carinhosa. Meu esposo sempre foi carinhoso. A gente não discute na frente de Tom, mas a gente não grita na frente de Tom, mas ele também não tem nenhum tipo de transtorno. Quando eu e meu esposo a gente tem de conversar, a gente espera Thomas dormir para conversar. Não tem nada disso de família, de gritos, de discussão. Graças a Deus, nada disso nós temos, nem fazemos na frente de Thomas. E Thomas, ele tá cada vez, como eu disse, cada vez mais se desenvolvendo por conta de ajuda, né? Por conta de curiosidade, por conta de um despertar que Deus fez com que a gente acordasse enquanto era tempo. Então, graças a Deus, mais uma vez, Thomas não é autista. Thomas está sendo acompanhado pelo psicólogo, pela fonoaudióloga. Amanhã a gente vai levar ele numa consulta psicoterapia, né? Psicoterapia, isso. Amanhã a gente vai levar ele nessa psicóloga, né? Na neuropediatria. Ele vai ser acompanhado também por uma neuropediatra que vai também dar um outro diagnóstico dele. Mas assim, eu agradeço muito a vocês pela curiosidade. Eu espero que possa estar ajudando outras mães que estejam com dúvidas em relação a esse assunto. Não vá pelo primeiro diagnóstico do seu filho, que não vá pelo primeiro diagnóstico do Google, nem de pessoas que ficam falando: ah, eu sempre achei que seu filho fosse autista, ah, eu achei que seu filho não fosse autista porque isso, porque aquilo. Não, não vá. Não vá, porque a gente vai receber comentários críticos, né? E a gente vai receber comentários que agradam aos nossos ouvidos, que nos ajudam, pessoas que nos apoiam, que dizem: olha, eu tô orando para você, olha, seu filho vai falar, que nós cremos em Deus, que nosso filho vai falar. Eu sei que tudo é no tempo, na hora certa de Deus, e eu creio que o meu filho vai falar. Mas a intenção desse vídeo é ajudar as mães, os pais, os avós que ficam com as crianças, que vocês tenham mais atenção com seus filhos, né? Que vocês busquem sentar mais com eles, que vocês doem mais seu tempo. Eu sei que as mães, a correria do dia a dia faz com que a gente não tenha tanto tempo com o nosso filho. Mas procure fazer suas atividades antes, procure fazer suas atividades depois, ou então até consiga, como eu posso dizer, dividir seu tempo um pouco com seu filho, um pouco fazendo as atividades, mas deixe um tempinho para ele, sente no chão com ele, brinque com ele, estimule ele a falar. Eu sei que muitas mães fazem isso, mas muitas mães pecam também sobre isso, porque eu pequei no início. Eu queria mais deixar a casa arrumada, queria mais deixar as coisas da casa arrumada. Eu não ficava tanto tempo com o Thomas. Lógico que eu dava atenção a ele, sim, mas só que eu deixava muito ele no andador, eu deixava ele na frente da televisão. Hoje eu já busco desenhos que ajudam ele. Tem
um desenho que é bem criativo, tá até aí no nosso canal, que eu coloquei Manhãs de Thomas, que ensina ele a falar, né? Que é uma fonoaudióloga que usa um batom vermelho que ajuda a criança a falar. Então, cada vez mais eu dedico o meu tempo 100% a Thomas, né? Tanto eu, quanto minha mãe, quanto meu esposo. Se antes eu não dava atenção a ele, o que ele merecia, hoje eu tô procurando dar atenção 100% a ele. Procuro fazer atividades com ele, procuro riscar ele, já está na escolinha. Ele já está na escolinha devido a essa crise que nós estamos passando, que eu oro a Deus todos os dias que isso passe, né? Passe logo, porque a gente está vendo muitas pessoas morrendo, muitas pessoas perdendo seus familiares. Então, eu peço a Deus que isso tudo passe e a gente volte à nossa vida normal. Que Thomas volte à escolinha dele, aprenda com os coleguinhas dele. Então é isso que eu tenho a dizer. Eu agradeço muito a vocês, agradeço pela oração, agradeço pelos compartilhamentos do nosso vídeo. Amanhã à noite, eu venho falar com vocês mais uma vez em relação ao diagnóstico, ao que a neuropediatra falou pra gente, viu? Então é isso. Eu quero deixar um versículo bíblico, né? Que Deus fala que tudo eu posso porque Ele me fortalece. Então Deus ele fortalece cada um de vocês. Deus ele fortalece a mim, Deus ele fortalece a você. Deus ele dá capacidade a cada pessoa, a cada ser, a cada mãe, a cada pai, a cada avó, independente da sua religião, independente da sua crença. Deus ele fortalece você. Então, você é capaz de ajudar seu filho sendo autista, seu filho tendo um atraso de fala, seu filho tendo algum outro desenvolvimento, né, algum outro diagnóstico. Você é capaz de fortalecer, de se fortalecer. Então, confie, tenha fé, acredite, busque. Não busque só pelo Google, porque o Google vai te dar várias doenças, várias coisas. Então, se você pode, vá a um médico público ou vá a um médico particular. Não tenha só um diagnóstico, tenha vários diagnósticos para você ter certeza do que realmente você está pesquisando, tá certo? Eu agradeço, continue acreditando, porque tudo é possível ao que crê. Tenha uma boa noite. Fica com Deus. Tonton, que delícia, filho, comendo sozinho, parabéns. Isso, filho, aqui, ó. Aê! É.
velho. Vai! Na cabeça! Ah!